Boa noite aos irmãos e amigos que têm acompanhado o nosso culto. Desde o início nós temos feito essas transmissões, temos nos esforçado bastante para que a pregação da palavra do Senhor chegue até você e que você seja abençoado mediante o nosso esforço. Nós louvamos a Deus porque nós entendemos que esta tem sido uma forma eficaz de nós propagarmos o Evangelho, e nós queremos dizer que é importante quando os irmãos comentam aí no chat se está saindo tudo bem, se a voz está cortando ou coisa desse tipo. Nós temos os equipamentos aqui, nós temos utilizado da melhor maneira possível para que o culto, para que a palavra do Senhor chegue até você. Então, se você puder comentar aí no nosso chat, se você puder nos dar esse feedback, nós seremos muito gratos a você pela sua ajuda, mas pedimos só que você não comente coisas fora do nosso intuito aqui. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, e mesmo você estando na sua casa, no conforto do seu lar, nós entendemos que também isso é um culto. Então, esteja com a sua atenção voltada para tudo que nós estamos fazendo, para tudo que nós estamos dizendo, porque assim também nós estamos cultuando a Deus. O fato de você estar em casa não tira a seriedade do momento. Nós estamos em casa por conta de outros motivos, mas nós pedimos a você que esteja com toda a reverência, prestando atenção, acompanhando as leituras bíblicas que nós estamos fazendo e acompanhando o culto ao Senhor. Eu queria usar essa oportunidade com os irmãos para falar a respeito de solidão. Você tem se sentido só? Em algum momento da sua vida você já se sentiu sozinho, abandonado? Mesmo em meio a muitas pessoas, você tem se sentido sozinho? Desde o início desta quarentena, tem sido uma das preocupações nossa os possíveis problemas que podem se desenvolver devido a nós ficarmos trancafiados dentro das nossas casas. Muitos de nós que tínhamos uma rotina frenética de trabalhar, de correr, de fazer as nossas coisas, e de repente nós temos que ficar dentro das nossas casas. Somado a isto, existe um outro problema, que é o medo que nos cerca. Muitas pessoas têm ficado com medo no que diz respeito ao coronavírus, e não é para menos. Nós temos ouvido notícias de pessoas infectadas, temos ouvido notícias de pessoas que têm morrido, e certamente isto causa um temor em nós. O fato de ficarmos em nossas casas, ou a necessidade de ficar em nossas casas, somado ao medo do mundo que nos circunda, pode trazer para nós certos problemas emocionais. Mas eu quero falar com você, meu irmão, a respeito da realidade do sentimento de abandono. Eu quero compartilhar com você, eu quero meditar em um texto das Escrituras em que o homem, um servo de Deus, apresentou tristeza por se sentir só. O apóstolo Paulo foi um homem que sentiu na pele o que é a solidão e o abandono. O apóstolo Paulo, ele sentiu na pele a realidade do abandono por parte dos homens, mas ele tinha a certeza no seu coração de que a presença de Deus era constante e de que a proteção do Senhor era uma bênção para ele. E é pensando nisso que eu quero abrir com você na segunda epístola de Paulo ao pastor Timóteo. Segunda Timóteo, em capítulo 4, nós vamos ler os versos do 9 até o versículo 18. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí. Como eu falei no início, você está no conforto do seu lar, mas não se dê ao desleixo de não abrir a palavra do Senhor e de não acompanhar conosco a leitura das Escrituras. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, em capítulo 4, versos do 9 até o verso 18, diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo.
Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós queremos conversar com o Senhor, nós queremos pedir a direção dele nesse momento. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos aqui de podermos pregar a Tua palavra. Nós pedimos por cada um dos irmãos e amigos que em seus lares estão nos ouvindo. Nós agradecemos pelo Teu cuidado em providenciar este meio para que o Teu povo seja instruído mediante a Tua palavra. Queremos Te pedir, ó Deus, que desse texto que nós acabamos de ler, nós possamos extrair ricas lições da Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos direcione, que o Teu Santo Espírito ponha as palavras corretas na minha boca e que o Teu Santo Espírito trabalhe nos ouvidos dos meus irmãos para que eles também entendam a Tua palavra e sejam edificados. Te peço por aqueles que têm temido este momento. Te peço por aqueles que têm se sentido sós nesse momento. E peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo. Pois eu te peço, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Paulo foi um apóstolo, um grande servo do Senhor, mas ele era homem como eu e como você. Paulo tinha temores como eu e como você. E Paulo poderia se decepcionar, assim como eu e como você. Nessa segunda epístola escrita a Timóteo, a situação em que Paulo se encontrava não era das melhores. Ele estava aprisionado em uma segunda prisão ou em uma segunda ocasião de prisão. Na primeira vez em que Paulo esteve preso em Roma, ele escreveu a primeira carta a Timóteo, escreveu também a carta a Tito, que são chamadas epístolas pastorais, mas nesse exato momento em que a segunda epístola é redigida, Paulo está em uma prisão romana e ele se encontrava numa prisão sob o cuidado e a condenação do imperador Nero. E ele, na sua primeira prisão, ele tinha certeza de que sairia dali. Por exemplo, se você ler lá em Filipenses 1:19, nós não vamos ler aqui, não vamos abrir o texto, mas eu já tenho o texto aqui. Em Filipenses 1:19, Paulo diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me abundará em libertação. Na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz: e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. E em Filemon, versículo 22, Paulo diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações vos serei restituído. Na primeira vez em que Paulo esteve preso, ele tinha a certeza de que ele sairia. Mas nesta segunda prisão, ou nesta segunda ocasião de prisão, Paulo só tem uma certeza, de que ele estava para morrer. Se você regredir um pouco aí, no mesmo capítulo 4, só que agora no versículo 6 até o versículo 8, 2 Timóteo,
4, a partir do 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Nesta ocasião, Paulo tem uma certeza de que ele não sairia desta prisão com vida. Na primeira prisão, ou na primeira ocasião em que Paulo esteve preso, você pode ler ali Atos capítulo 28, Paulo ficou numa espécie de prisão domiciliar. Ele estava ali numa casa, poderia ser assistido por irmãos, poderia ser visitado por pessoas, mas agora, no momento em que ele está lendo a segunda epístola, Paulo está sozinho, numa masmorra, algemado, em condições insalubres. Paulo poderia contrair qualquer doença a qualquer tempo, porque isso era comum aos prisioneiros naqueles calabouços fétidos, cheios de doenças e ratos e coisas desse tipo. E Paulo está abandonado pelos seus amigos, mas ele tem uma esperança de que Deus era com ele. Ele estava abandonado pelos amigos, sem esperança, e agora é a oportunidade que Paulo usa para desabafar esse sentimento de abandono. E esse texto que nós acabamos de ler, ou que nós vamos considerar, que é 2 Timóteo 4, do 9 ao 18, eu quero destacar para os irmãos duas realidades provadas por Paulo e que são enfrentadas por aqueles que estão no vale do abandono. Paulo manifesta aqui a nós duas realidades que só passam aqueles que estão no vale do abandono. A primeira dessas realidades, baseadas no versos do 9 até o verso 17, é a realidade de que o abandono dos homens é uma possibilidade. A primeira realidade provada por Paulo e que é enfrentada por aqueles que estão no vale do abandono é que o abandono dos homens é uma possibilidade. Paulo provou na pele o que é ser abandonado pelos homens. Nesta parte do texto, versos do 9 ao 17, nós temos várias informações que denotam esta realidade de abandono por parte dos homens. Se você, por exemplo, observar o versículo 9, é um versículo bem curto, onde Paulo diz: procura vir ter comigo depressa. Ele está redigindo a sua carta a Timóteo, era o seu amado filho na fé, era um servo com o qual Paulo poderia contar em todas as circunstâncias, mas ele pede que da parte de Timóteo haja pressa. Se você observar no versículo 21 também, ele pede inclusive para que isto aconteça antes do inverno, porque Paulo estava em condições insalubres, e lembre que no texto que nós acabamos de ler, uma das funções de Timóteo em chegar até Paulo era que ele levasse uma das suas capas, ou a sua capa, pois o inverno rigoroso se aproximava e ele estava então para enfrentar esse inverno. No versículo 10, Paulo diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Nos versos do 10 até o versículo 14, nós temos um relato do paradeiro de cada um daqueles obreiros que haviam contribuído com Paulo na obra missionária. Por exemplo, no versículo 10, Paulo diz que Crescente havia ido para a Galácia, Tito para a Dalmácia. No versículo 11, Paulo diz que estava na companhia apenas de Lucas. E no versículo 12, Tíquico havia sido mandado por Paulo até Éfeso. Todos estes homens tomaram rumos diferentes. Crescente, Tito, Tíquico, todos eles foram, a mando de Paulo, tomar conta de alguma parte da obra missionária. Mas no verso 10, nós temos algo muito triste, algo relatado por Paulo.
é que um dos servos, um grande servo de Deus, chamado Demas, ele havia amado o presente século e havia abandonado Paulo e tinha ido para Tessalônica. Durante algum tempo, Demas havia sido um grande servo de Deus, havia contribuído com a obra de Deus. Durante a primeira prisão de Paulo, a prisão domiciliar de Paulo, Demas era um daqueles que estava do lado de Paulo, e por 2 vezes Paulo menciona Demas junto com Lucas. Por exemplo, em Colossenses 4:14, Colossenses 4:14 diz: "Saudo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas." E em Filemão 24 diz: "Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores." Por essas 2 ocasiões, Paulo menciona Demas como sendo aquele que havia contribuído de alguma forma para a obra de Deus e que estava ali sempre junto com Lucas. Mas agora, no relato, Lucas havia permanecido do lado de Paulo, mas Demas havia amado o presente século. Por inferência, nós podemos dizer que Demas viu Paulo sendo preso na sua segunda prisão. E eis a razão porque Paulo pede para que Timóteo se apresse em chegar até Paulo. Ele diz: "Faça o máximo possível em vir ter comigo depressa, pois Demas me abandonou." E eu quero chamar a sua atenção para o verbo abandonar, o verbo escrito aqui, ou o verbo utilizado por Paulo. Este verbo aqui na língua original, na língua grega em que a Bíblia foi escrita, ela não era simplesmente um deixar de seguir. A expressão quer dizer que Demas havia deixado Paulo em uma situação difícil. Demas havia abandonado Paulo, Demas havia desamparado Paulo. A separação não era apenas uma separação local, mas denota que era uma separação espiritual. Demas talvez tivesse abandonado Paulo, não apenas como quem desiste de ser um missionário, mas havia abandonado Paulo de uma maneira a desligar-se dele ou da obra de Deus. A palavra grega utilizada aqui foi traduzido no Novo Testamento, ora como deixar para trás, ora como rejeitar e ora como ser deixado para trás na forma passiva. O verbo utilizado aqui por Paulo, ele deriva de um verbo grego que significa faltar. E é a mesma palavra, ou a mesma palavra cuja frase Jesus disse lá na cruz do Calvário. Lembra? Em Mateus 27:46, também Marcos 15:34, é um texto paralelo, onde Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? A ideia ali de desamparar é a ideia de rejeitar, ou a ideia de deixar. Em Atos capítulo 2, nos versos 27 ao 30 e 31, você pode ler aí depois, mas é aquele momento em que Pedro está pregando e que ele faz menção do corpo de Jesus. No versículo 27 ele diz: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E a expressão aí, deixar, significa deixar para trás, é a mesma palavra utilizada por Paulo aqui para denotar esse abandono por parte de Demas. Demas havia abandonado Paulo, Demas havia deixado Paulo para trás. Não se sabe por que Demas escolheu Tessalônica. Não sabemos se Demas tinha familiares lá, não sabemos se Demas tinha negócios lá, mas uma coisa é certa: Roma era a capital mais perigosa para os cristãos daquela época. E Demas deixou Paulo e foi para Tessalônica.
Não sabemos a razão para ele ter ido especificamente para Tessalônica, mas certamente para um cristão, qualquer lugar era mais seguro do que a capital romana, onde Nero estava prendendo cristãos e qualquer pessoa que pudesse se achegar a Paulo poderia ser identificado como um desses cristãos e poderia também ser perseguido e ser jogado no mesmo calabouço em que Paulo estava. Versículos 11 e 12, Paulo diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo está dizendo aqui que o abandono da parte de Demas, o abandono que Demas tinha dado a Paulo, era um abandono de alguém fiel, ou de alguém a quem Paulo era apegado e Paulo estava sentindo. É por isso que o ponto aqui que eu destaco é sendo o abandono por parte dos homens como sendo uma possibilidade. O abandono por parte dos homens nem sempre acontece, porque Paulo estava aqui junto de Lucas, mas Demas o havia abandonado. Por isso que o abandono por parte dos homens é uma possibilidade. É claro que existem pessoas que continuam conosco, apesar das circunstâncias. Existem pessoas que estão do nosso lado, apesar dos problemas. Mas Demas, não. Lucas era este amigo fiel, que estava com Paulo. Ele esteve com Paulo e era alguém notável. Em Colossenses 4:14, ele é chamado de médico amado. Ele sempre foi leal a Paulo, leal à obra de Deus e leal ao Senhor. Ele havia sido por repetidas vezes companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Se você ler Atos 16, Atos 20, Atos 21, Atos 27, Atos 28, Lucas, ao narrar os fatos, Lucas diz: nós estávamos ou nós fomos, mostrando que Lucas era a figura presente sempre com Paulo. Por um tempo, na narrativa, nós perdemos Lucas de vista, mas logo ele reaparece. Ele acompanha Paulo na sua jornada perigosa da Palestina até Roma. Atos capítulo 27, que é onde Paulo está ali nos preparativos até chegar a Roma e ser preso. Paulo está e conta com a contribuição e com a colaboração de Lucas. Paulo necessitava de amigos, Paulo necessitava de Lucas, e Lucas era este servo, este secretário que contribuía com a obra de Paulo, com a obra que Deus tinha confiado a Paulo. No versículo 11, na parte B, Paulo diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você sabe muito bem da cisão que houve na obra missionária, quando Paulo e Barnabé, por uma discussão, por um desentendimento, eles acabam se separando e formando duas equipes missionárias. E quem tinha sido o pivô da separação? Justamente esse Marcos, era o João Marcos. Ele tinha sido a razão de Paulo se separar de Barnabé, mas agora Paulo está dizendo: traze João Marcos, pois ele me é muito útil. Alguém que no passado foi o motivo da discórdia, foi o motivo da separação entre Paulo e seu companheiro Barnabé, agora estava sendo convocado para novamente estar com Paulo e para novamente contribuir com a obra de Deus. Veja, Paulo está no final da sua vida e está dizendo: olha, traz João Marcos, porque ele é útil na obra de Deus. Isto mostra para nós, irmãos, que não importa o problema que você tenha tido no passado, você sempre pode ser útil, você sempre pode ser restaurado à obra de Deus. Não importa o que tenha acontecido com a tua vida, você pode ser restaurado e você pode ser recolocado
na obra de Deus. E a lição que Paulo nos está dando aqui, ao convocar João Marcos para que se achegue a Paulo novamente. João Marcos, então, é restaurado. No versículo 12, ao dizer que Tíquico estava indo para Éfeso, aqui nós entendemos o propósito dessa parte da carta. Por quê? Porque Timóteo era pastor em Éfeso. E se Tíquico estava indo para Éfeso, era justamente para que a obra de Deus não fosse desamparada na cidade de Éfeso e tranquilamente Timóteo pudesse chegar até Roma e chegar até Paulo e a obra de Deus não fosse desamparada. Veja, o apóstolo Paulo está preocupado ainda com a obra de Deus. Ele havia mandado os outros homens, os outros servos a lugares estratégicos, mas Tíquico estava indo para Éfeso, para que Timóteo, saindo de Éfeso, chegasse até Roma e pudesse então auxiliar a Paulo. Tíquico, ele foi comissionado por Paulo para chegar até Éfeso, e é o próprio Tíquico quem leva as cartas aos Colossenses e provavelmente a carta a Filemon. Timóteo, pois, não devia hesitar em deixar Éfeso, pois a obra de Deus não ficaria descoberta. Tíquico chegaria lá e assumiria o local que Timóteo ocupava na cidade de Éfeso. E no versículo 13, nós temos então uma orientação para que quando Timóteo saísse de Éfeso, passasse em Troade, que era um lugar próximo ali de Éfeso, e pudesse trazer a sua capa e alguns dos seus pergaminhos. Versículo 13 diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ao sair de Éfeso, Timóteo deveria então passar por Troade, na casa de Carpo, e pegar 2 desses objetos que Paulo estava querendo reavê-los. E lembra que no versículo 9, Paulo pede para que Timóteo tenha urgência em chegar, e no versículo 21, Paulo pede para que Timóteo venha antes do inverno. Por quê? Porque esta capa seria útil a Paulo na prisão e especialmente no inverno rigoroso que se aproximava. Essa capa era uma peça extremamente rústica, era uma capa de couro, era uma peça única, havia apenas um buraco por onde a pessoa colocava a sua cabeça, não tinha mangas, era uma grande capa que protegia do sol, protegia da chuva e que também aquecia nos momentos de frio. E Paulo recomenda que Timóteo traga esses objetos. O outro objeto são os seus pergaminhos ou os seus livros. Esses objetos eram grandes volumes, por isso que Paulo não os carregava para todo lugar. Pergaminhos eram livros escritos, talvez materiais para redigir novas cartas, e a sua capa que também era bem grande. Talvez Paulo tenha saído da casa de Carpo contando com o fato de que ele voltaria logo para pegar os seus pertences, mas ele não sabia que logo seria entregue, seria preso e possivelmente estaria próximo da sua própria morte. E por que Paulo queria então esses objetos? A capa para proteger do frio e os seus livros. Paulo ainda queria ler os seus livros. Paulo certamente tinha planos de redigir outras cartas, porque aqueles materiais feitos de couro de animais, papiros, que eram papéis da antiguidade, papéis rústicos, eles poderiam ser úteis para ser escrito a outras igrejas, escrito a outros servos de Deus, para que pudessem dar instruções a respeito da obra de Deus e pudessem então ser útil na obra de Deus. E no versículo 14, Paulo então dá uma orientação, um cuidado para Timóteo. Versículo 14 ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males,
O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Nesse versículo 14, Paulo cita um certo Alexandre. Nós não sabemos identificar precisamente quem é esse Alexandre, pelo menos no Novo Testamento tem uns 5, e não é possível sabermos quem é. Inclusive também ele não pode ser confundido com o mesmo Alexandre de 1 Timóteo 1:20, aquele que Paulo entrega a Satanás junto com Himeneu. Por que não pode ser confundido com ele? Porque a carta redigida a Timóteo em Éfeso, Paulo estava em Éfeso, então esse Alexandre, a quem Paulo escreve, Paulo escrevendo a Timóteo, melhor dizendo, esse Alexandre deveria ser alguém que estava em Éfeso, na primeira carta. Já nessa segunda carta, Paulo, ao utilizar a expressão o latoeiro, ele está tentando justamente distinguir este Alexandre com outros Alexandres. Certamente este Alexandre tenha sido a razão pela qual Paulo estava preso. Talvez ele tenha sido um delator, uma espécie de delator que tinha entregado Paulo e que tinha sido o pivô da prisão de Paulo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E no versículo seguinte, ele diz, nos versículos seguintes, Paulo diz que Timóteo tenha cuidado ao chegar em Roma e ao encontrar esse certo Alexandre latoeiro. Mas existe uma lição riquíssima no versículo 14, que é quando Paulo diz, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo está se referindo ao homem que tinha lhe causado males, talvez tinha sido alguém que provocaria a sua própria morte, porque Paulo está preso e Paulo tem certeza que vai morrer. E talvez esse Alexandre tenha sido a causa da sua prisão e possível morte. E o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo nos ensina aqui uma rica lição. Uma delas é que a maldade dos homens, ela não fica impune. Em Gálatas 6:7, diz, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Com estas palavras, também Paulo nos dá uma segunda lição, é que a vingança e a retribuição das maldades humanas, elas pertencem a Deus. É o Senhor quem dá a paga por aqueles que nos causam males. Não somos nós, não é a nossa ira, não é a nossa força. Por mais que muitas vezes nos deixemos controlar pela nossa ira, por mais que muitas vezes nos deixemos controlar pela nossa força, pela nossa vontade de justiça, pela nossa vontade de vingança, mas Paulo está dizendo, quem vai retribuir a Alexandre é o Senhor, não sou eu. E Paulo nos deixa essa lição. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem retribui, quem te faz mal, é o Senhor. Quem dá paga pelas devidas ações, é o Senhor. Não somos nós, não é a nossa força, não é o nosso braço, não é o nosso esforço. Nós temos que entregar as nossas injustiças, ou as pessoas que são injustos contra nós, nós devemos entregar ao Senhor. E o livro dos Salmos diz que é o Senhor que faz surgir a nossa justiça como o sol do meio-dia. Versículo 15, tu guarda-te também dele, no caso de Alexandre, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Agora Timóteo está indo para Roma, e Timóteo deve ter cuidado, porque Alexandre poderia causar também a prisão de Timóteo. E no versículo 16, Paulo então desabafa mais uma vez o seu sentimento de abandono. Versículo 16 ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me
abandonaram, todos me deixaram, todos viraram as costas para mim. E mais uma vez, Paulo nos dá uma lição de misericórdia. Ele diz que o Senhor, que isto não lhe seja posto na conta. Mesmo os homens abandonando Paulo, o que é que Paulo está dizendo? Que isso não seja colocado na conta deles. É difícil dizer isso. É difícil diante do apredejamento, como fez Estevão, dizer: Senhor, não lhes imputes esse pecado. É difícil diante da crucificação dizermos: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É difícil. E neste verso, Paulo revela que o seu abandono não foi só por parte de Demas. Talvez Demas tenha sido a pessoa que tivera abandonado Paulo e que havia marcado Paulo, porque Demas era um fiel companheiro, Demas havia acompanhado Paulo em diversos momentos, Demas havia sido citado nas cartas como sendo um fiel cooperador, e talvez Demas tenha sido aquele que, ao abandonar Paulo, Paulo diz: eu esperava de todo mundo, mas não esperava de Demas. Mas no versículo 16, ele diz que o abandono não foi só por parte de Demas. Paulo cita no versículo 16, falando da sua primeira defesa. Os julgamentos romanos, eles tinham duas etapas de julgamentos. Existia a prima axio e a segunda axio. Na prima axio, ela era muito semelhante a uma denúncia, onde era apresentada a acusação e se determinava diante da acusação se aquele réu podia ser julgado ou não. Na segunda axio, era estabelecido a culpa ou a inocência do acusado. Paulo então está mencionando a sua primeira defesa, a prima axio, momento em que foi apresentado diante de Paulo as acusações e ninguém estava do lado de Paulo para ajudá-lo e dizer: olha, todas essas acusações são falsas. Paulo estava só. Na sua primeira defesa, todos o haviam abandonado. Mas o que Paulo diz? Que Deus não coloque na conta deles, que Deus não retribua. Até mesmo Alexandre, o acusador, o delator, Paulo não retribui ou não diz a ele qualquer espécie de praga ou qualquer espécie de vingança. A primeira realidade, então, que foi provada por Paulo e que são enfrentadas por aqueles que estão no vale do abandono, é que o abandono dos homens é uma possibilidade. Quantas lições nós podemos tirar desse texto? Você já se sentiu abandonado como Paulo? Você já foi desamparado? Você já foi deixado para trás? Olhe, os homens nos abandonam. Cônjuges se abandonam, mesmo depois de muitos anos de casados, mesmo depois de muitas lutas, mesmo depois de enfrentar grandes problemas, cônjuges se abandonam. Filhos abandonam os pais, mesmo depois de ter durante toda a sua vida ter sido cuidado, alimentado, mesmo depois de saber que não morrera por inanição, porque os pais cuidou daquela criança. Filhos, ainda assim, sabendo do cuidado dos pais, ainda assim abandonam os pais. Pais também abandonam seus filhos. Mas Deus é o único que não nos abandona. Em Isaías 49, versículo 14, Isaías 49, versículo 14 diz: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. E aí no versículo 15 ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não esquecerei de ti. Essas são as palavras de Deus ao seu povo, dizendo que não havia abandonado o seu povo. Então,
primeira realidade para aqueles que provam a realidade do abandono ou a situação de abandono é que os homens podem nos abandonar. Esta é uma possibilidade. Uma segunda realidade para aqueles que estão no vale do abandono, a segunda realidade é que a presença de Deus é uma certeza. Versículo 17 e versículo 18, esse é o nosso segundo ponto dessa noite. Nós vimos em primeiro lugar que o abandono dos homens é uma possibilidade, e nós veremos agora que a presença do Senhor é uma certeza. Essa é a segunda realidade para aqueles que enfrentam o vale do abandono. Versículo 17 e versículo 18 diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uma segunda realidade provada por aqueles que passam pelo vale do abandono é que a presença de Deus, ela é uma certeza para você. Mesmo em meio a um turbilhão de problemas, mesmo em meio a tristezas, mesmo em meio a sentimentos de abandono, Paulo tem uma certeza. O Senhor o assistiu, o revestiu de forças, para que por seu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem a palavra de Deus, e Paulo, de quebra, fosse libertado da boca do leão. O Senhor estivera com Paulo em todo o tempo. O Senhor fora a força de Paulo. Nós sabemos com certeza, mediante o que Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, você sabe decorado esse versículo, Filipenses 4 e 13, certamente você o tem aí na sua mente, sobre a fortaleza do Senhor em todos os momentos de aflição. Mas nós nos esquecemos de qual é o contexto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Qual é o contexto de Filipenses 4 e 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está relatando uma série de problemas. Mas Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha a certeza de que Deus era do seu lado. E você pode ter uma certeza nessa noite. Deus é contigo. Deus é do teu lado. Não importa os teus temores. Não importa as tuas dificuldades. Não importa se essa época de quarentena, se os medos te circundam. Deus é contigo. Não importa se as pragas têm chegado, não importa se os sinais da vinda do Senhor se aproximam cada vez mais, não importa. Deus é contigo em meio aos problemas. Deus é contigo em meio às dificuldades. Não só nos momentos de alegria, mas especialmente nos momentos de tristeza. Em Atos capítulo 23, versículo 11, Atos capítulo 23, versículo 11, é uma das sagas de Paulo em seu labor missionário. E em Atos capítulo 23, versículo 11, ele escuta o seguinte da parte de Jesus: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus se põe do lado de Paulo e diz: olha, Paulo, como tu testificaste em Jerusalém, tu testificarás em Roma. Dentro de uma prisão, sofrendo, com medo, passível de pegar uma doença, passível de a qualquer momento ser morto, morrer por guilhotina, ou ir talvez para um anfiteatro, ser comido por leões.
Mas Jesus está dizendo para ele: do mesmo modo como tu testificaste em Jerusalém, tu testificarás em Roma, Paulo. Fica tranquilo. E nós, cristãos, nós devemos entender, irmãos, que testificar do Senhor, dar testemunho do Senhor, não é só quando nós estamos na bonança, é também em meio à dor, é também em meio à dor. E talvez seja a época em que nós mais transbordamos o Senhor, é no momento de dificuldade, é no momento em que as nossas posses, as nossas garantias correm por entre os nossos dedos. São nesses momentos em que nós mais nos apegamos a Deus, em que nós mais colocamos os nossos joelhos no chão. São esses momentos de dificuldade. E talvez seja necessário, às vezes, Deus nos colocar em calabouços, Deus nos colocar em prisões, Deus nos fazer abandonados, para que lembremos que o Senhor é a nossa força, para que nos lembremos que o Senhor é conosco, porque os nossos familiares podem nos abandonar, os nossos amigos podem nos deixar, mas Deus é a certeza e é a única certeza que nós temos. Deus é a única garantia que nós temos. E eu quero encerrar contando uma breve ilustração. Talvez você já tenha ouvido falar de um cristão chamado Policarpo. Ele estava em uma situação, parecia mais um julgamento comum. As pessoas estavam correndo, havia uma grande turba, uma grande agitação na cidade, e chegou então o carro da escolta dos soldados, e ao abrir a porta daquela carroça feita em grades, como uma espécie de prisão ambulante, desce daquela carroça, diante do procônsul, um homem importante de Roma, desce um velhinho, indefeso, mancando, bem branquinho, bem velhinho. Quando então o procônsul romano mira Policarpo, ele fica até envergonhado. Para que tanta agitação? Para que um exército trazendo um velho indefeso, ainda que mancando? E então o procônsul, com a sua túnica cor púrpura, esvoaçando ao vento, olha para aquele velhinho e chega para ele em particular e diz: amaldiçoa esse teu Cristo. E por um instante, Policarpo fixa os seus olhos castanhos penetrantes no procônsul e lhe responde calmamente: durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu rei e o meu salvador? Policarpo estava ali diante da sua morte e foi ofertado a ele: amaldiçoa Jesus e você viverá. Abandona esse teu Jesus e você vai viver livre. E Policarpo, aquele velhinho indefeso, disse: durante 86 anos esse Deus tem sido fiel, não foi injusto nem um dia comigo. E Policarpo tem a certeza de que aquele momento que resultaria no seu martírio era um momento de fidelidade de Deus. E isso é fantástico. Então saiba, quando você estiver passando pelo vale do abandono, lembre, os homens podem te abandonar. Paulo provou isso. Paulo sentiu na pele o que é ser abandonado pelos homens. Mas lembre da segunda realidade: a presença de Deus é uma certeza. Todos podem te deixar, mas Deus está contigo sempre. Que Deus te abençoe, me abençoe e seja conosco. Amém.